Existe uma regra antiga e brutal que rege as dinâmicas de poder desde o início das civilizações, mas que foi convenientemente esquecida ou apagada da educação moderna para criar uma sociedade de homens frágeis e dependentes de validação. E essa regra diz que o valor de qualquer coisa aumenta na exata proporção da sua escassez e diminui na exata proporção da sua disponibilidade. Mas você foi treinado a fazer o oposto a vida inteira. Você foi ensinado a estar sempre disponível a responder, instantaneamente a explicar cada passo que dá e a justificar cada decisão que toma, como se devesse satisfação ao mundo pela sua própria existência. E é exatamente esse comportamento que transformou você em uma mercadoria barata nas mãos de pessoas que valem muito menos do que você, porque quem está sempre presente, quem fala tudo o que pensa e quem revela cada plano antes de executá-lo, não gera respeito, gera tédio e, no pior dos casos, gera desprezo. O mundo aprendeu a tratar você como um livro aberto. E livros abertos não oferecem perigo, não oferecem mistério e não exigem cautela. Eles são lidos folheados e descartados na prateleira da irrelevância quando a leitura se torna previsível. E é aqui que você precisa entender o conceito fundamental do desaparecimento estratégico. Não como uma fuga de covarde, mas como um movimento de recuo tático de um predador que sai da luz para as sombras. Não para se esconder, mas para observar melhor sem ser visto. Porque enquanto você está no centro do palco, tentando desesperadamente ser notado, tentando ganhar aplausos ou tentando provar o seu valor, gritando mais alto que a multidão, você está, na verdade, se esgotando e entregando todas as suas armas para os seus inimigos. Você está permitindo que eles saibam onde você está, o que você quer e qual é o seu próximo passo. E Sun Tzu já alertava que o guerreiro que é visível e previsível já está derrotado antes mesmo da batalha começar. Então, o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida e impor um respeito imediato não é aprender o que dizer, mas aprender a desaparecer. É ter a coragem fria de se retirar de ambientes onde sua presença não é valorizada. É parar de alimentar relações unilaterais com a sua atenção. E é criar um vácuo tão pesado ao seu redor que as pessoas sejam forçadas a sentir a sua falta para finalmente entenderem o seu peso, porque a presença só é notada quando a ausência é sentida. E a maioria dos homens tem um medo terrível de desaparecer. Eles temem ser esquecidos. Eles temem que se não postarem, se não falarem, se não aparecerem, o mundo vai girar sem eles. Mas a verdade cruel e libertadora é que o mundo vai girar de qualquer jeito. A diferença é que se você continuar girando junto com o barulho, você será apenas mais uma engrenagem substituível. Mas se você tiver a audácia de parar de sair do fluxo e de se tornar uma incógnita, você deixa de ser engrenagem e passa a ser o mistério que perturba o sistema. As pessoas começam a se perguntar: o que aconteceu? Elas começam a criar teorias, elas começam a preencher o silêncio que você deixou com as fantasias delas. E nesse momento, o jogo vira porque você parou de buscar a atenção delas, e agora é a mente delas que está buscando você. E quando você inicia esse processo de desaparecimento estratégico, algo fascinante e perturbador começa a acontecer com a sua percepção da realidade. Ao se calar e ao se retirar, você para de emitir sinal e começa a captar frequências que antes eram abafadas pelo ruído da sua própria necessidade de aparecer. Você descobre que o silêncio não é um espaço vazio, mas sim uma ferramenta de interrogatório constante. Porque o ser humano médio tem pavor do silêncio, ele não suporta o peso de uma pausa em uma conversa. Ele não aguenta a tensão de não saber o que o outro está pensando. Então, quando você fica quieto, quando você simplesmente olha e não entrega a reação que esperam, as pessoas começam a falar, e elas falam muito. Elas falam mais do que deveriam. Elas entregam segredos que deveriam guardar. Elas revelam inseguranças que tentavam esconder. E tudo isso porque estão tentando desesperadamente preencher o abismo que o seu silêncio criou. E você, como um estrategista frio,
apenas coleta essas informações. Você armazena. Você analisa. Você entende quem é quem de verdade por trás das máscaras sociais. É nesse estágio que você percebe o quanto foi ingênuo no passado ao acreditar nas palavras bonitas e nas promessas vazias. Agora você vê as intenções, não o que elas dizem, mas o que elas fazem quando acham que você não está prestando atenção, ou quando estão nervosas, tentando te impressionar. O desaparecimento te dá a vantagem do terreno alto. Você está vendo o tabuleiro de cima, enquanto elas estão presas no meio das peças tentando sobreviver. E essa visão privilegiada te dá uma calma que muitos confundirão com arrogância, mas que na verdade é a serenidade de quem tem o controle da situação. Você para de reagir aos pequenos dramas diários, porque percebe que a maioria das urgências dos outros não são problemas seus, são apenas tentativas de roubar a sua energia e o seu tempo. E ao se recusar a participar desses teatros, ao se recusar a descer para a lama, para lutar batalhas que não valem a pena, você preserva a sua força para o que realmente importa, a construção do seu próprio império interno e externo. E é curioso notar como as pessoas reagem a isso. No começo elas podem tentar te testar, podem tentar te provocar, para ver se você ainda é o mesmo fantoche reativo de antes. Mas quando as provocações batem no muro do seu silêncio e não encontram eco, elas recuam com um misto de medo e respeito, porque não há nada mais enervante para um manipulador ou para um tolo do que alguém que não pode ser decifrado, alguém que não oferece ganchos emocionais para ser fisgado. E é exatamente isso que o silêncio constrói ao seu redor, uma armadura impenetrável, onde ninguém entra sem a sua permissão, e onde você decide quando e como vai agir, não baseado na pressão externa, mas na sua própria vontade soberana. Mas atenção, porque o verdadeiro poder do silêncio não está apenas em calar a boca diante dos outros, está em calar a boca sobre os seus próprios planos. Existe uma lei universal que parece punir aqueles que celebram vitórias antes do tempo e que contam seus sonhos para ouvidos indignos. Quando você fala sobre o que vai fazer, você libera uma dose barata de dopamina no cérebro que te dá a falsa sensação de realização, como se falar fosse o mesmo que fazer, e isso mata a sua motivação real, a sua fome de execução. Mas pior do que isso, ao revelar seus planos, você os coloca no campo de tiro da inveja e do sabotagem alheia, e não se iluda achando que todos querem o seu bem. A maioria das pessoas quer que você vá bem, mas nunca melhor do que elas. E no momento em que você compartilha uma ambição grande demais, você aciona o alarme da mediocridade na mente delas, e elas vão inconscientemente ou conscientemente tentar colocar dúvidas na sua cabeça, tentar apontar falhas, ou simplesmente enviar aquela energia pesada de descrença que funciona como uma âncora nos seus pés. Por isso, o homem que busca se tornar perigoso aprende a operar no modo submarino. Ele submerge, ele trabalha no escuro, ele constrói no silêncio absoluto. Ninguém sabe o que ele está lendo, ninguém sabe o que ele está treinando. Ninguém sabe quais negócios ele está costurando. Ele é uma incógnita total, até o momento em que ele emerge, e o momento da emergência não é um pedido de atenção, é um ataque nuclear de resultados. Ele não diz, eu vou fazer. Ele aparece com a coisa feita e o choque que isso causa nas pessoas ao redor é visceral, porque elas não viram o processo, elas não viram o esforço, elas não tiveram a chance de opinar ou de atrapalhar. Elas são confrontadas apenas com o fato consumado e contra fatos. Não há argumentos contra resultados. Não há debate. E essa é a forma mais pura de poder que existe. O poder que não precisa de retórica para se sustentar. O poder que é autoevidente. E ao adotar essa postura, você também se protege da vergonha do fracasso público. Se você tentar algo em silêncio e der errado, ninguém sabe, ninguém viu. Você apenas corrige a rota, aprende a lição e tenta de novo. Sem o peso do julgamento alheio, sem ter que dar explicações sobre
O que aconteceu? Você mantém a sua dignidade intacta e a sua imagem de competência preservada, porque o mundo só vê as suas vitórias, enquanto as suas derrotas servem apenas como adubo secreto para o seu crescimento pessoal. E essa blindagem emocional te torna ousado, te torna capaz de assumir riscos que os homens que vivem de aparência jamais assumiriam. Porque o medo deles não é errar. O medo deles é que os outros vejam que eles erraram, e você já transcendeu essa necessidade infantil de parecer infalível. Você está focado em ser eficaz e a eficácia ama o silêncio tanto quanto a mediocridade ama o barulho. E finalmente, quando você domina a arte de desaparecer e de calar, você chega a um estado de existência que poucos homens alcançam. O estado de soberania total sobre a própria vida. Você deixa de ser um personagem coadjuvante na vida dos outros, esperando por uma deixa para falar e se torna o protagonista de uma história que só você conhece. O roteiro completo. Isso te dá uma aura de mistério, que é magneticamente atraente. As pessoas são naturalmente atraídas pelo que não conseguem entender, pelo que não conseguem possuir totalmente. E ao se tornar escasso, você se torna valioso. Ao se tornar silencioso, você se torna profundo. E essa profundidade assusta os rasos, mas fascina os fortes. Você começará a atrair oportunidades e pessoas de um nível superior, porque a elite reconhece a discrição como um sinal de inteligência e autocontrole, enquanto a plebe confunde extroversão com carisma. O homem perigoso sabe que o verdadeiro carisma é a capacidade de fazer o outro se sentir visto, sem que você precise se exibir, é a capacidade de ocupar espaço sem precisar gritar. E essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige que você mate o seu ego, que adora confete. Exige que você suporte a solidão inicial, de não ser compreendido. Exige que você tenha a disciplina de ferro para não cair na tentação de se justificar quando alguém te interpreta mal, porque você vai perceber que ser mal interpretado é um preço pequeno a se pagar pela liberdade, de não precisar da aprovação de ninguém. Você se torna uma ilha de ordem em um oceano de caos, e as pessoas instintivamente procurarão a sua estabilidade. Mas agora você tem o poder de escolher quem merece atracar no seu porto e quem deve continuar à deriva. Você desenvolveu o filtro definitivo, porque o silêncio afasta os tolos que precisam de entretenimento constante e aproxima os sábios que buscam substância. E no fim das contas, você perceberá que se tornar perigoso e silencioso não foi sobre se tornar uma pessoa ruim ou fria, foi sobre se tornar uma pessoa real em um mundo de falsidade, foi sobre resgatar a sua dignidade das mãos da multidão e colocá-la de volta onde ela sempre deveria estar, nas suas próprias mãos firmes e caladas. Agora você é o guardião dos seus próprios segredos, o arquiteto do seu próprio destino e o mestre do seu próprio tempo. E não existe força na terra capaz de derrubar um homem, que não precisa de aplausos para saber quem é, e que não precisa fazer barulho para provar o seu poder. O mundo agora te respeita não porque você pediu, mas porque você não deu a ele outra escolha.